Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de um curso de amor. Nós estamos hoje em mais um diálogo com um dos leitores do curso. Nessa série que agora eu tenho o prazer de apresentar a você com o nome de Presença de Ser. E hoje eu estou muito feliz porque tem um leitor amigo, maravilhoso, que está aqui ao meu lado, que é Rossini Avelar. Rossini Avelar é médico, está em Divinópolis, muito querido na sua cidade, e aí eu apresento para vocês nesse instante. Boa tarde, Rossini. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, para falar um pouco, né, da minha vida, tá bom? Sim, eu gostaria de lhe fazer logo uma pergunta para que você nos dissesse como começou essa jornada espiritual que lhe trouxe até aqui, um curso de amor, para podermos estar compartilhando com os leitores. Na realidade, essa jornada espiritual, ela tornou-se evidente para mim depois de um certo tempo da minha existência. Mas, à medida que ela se revelou, eu pude constatar que, mesmo quando eu era pequenininho, eu cantava num coral, eu morava do lado de uma igreja. Eu cantava no coral da igreja e eu me sentia totalmente pleno cantando na igreja. Quando a gente cantava, as andorinhas voavam no topo da igreja, e eu ficava vendo as andorinhas e cantando, e eu me sentia extremamente feliz, completo, pleno. E isso marcou muito a minha vida nessa época. Mas o que aconteceu desde então? Eu me lembro que eu era uma criança feliz, até um certo ponto. Houve algo na minha vida que modificou essa felicidade. E eu fui constatar depois que o padre, que era como se diz, o boss, o chefe do coral, um dia eu me envolvi numa briga com um menino lá e tal, e ele chutou minha bunda e me expulsou do coral. E aquilo representou um baque muito grande para mim. E, na época, obviamente, que eu não entendi. Mas eu sinto que depois daquilo, aquela alegria, aquela paz, mesmo não cantando no coral mais, ela foi progressivamente desaparecendo. E eu fui me sentindo cada vez mais meio um pouco deslocado da minha existência, da minha relação com as pessoas. E me lembrei também, na época, essa época que eu fui fazendo uma revisão da minha vida, um flashback, que eu fui uma vez vaiado por toda a escola numa festa junina que existia. Minha família, eu morava do lado de um grupo. Minha família me fantasiou lá de um caipira, e existia um concurso para ver quem estava melhor vestido. Eu me lembro que eu simplesmente fui vaiado pela escola toda. Certamente eu não estava agradando em nome de outros que estavam representando melhores do que eu. Mas eu sinto que aquilo foi como se o mundo tivesse me vaiando, me negando. E a partir daquele momento, eu comecei a sentir que eu estava sozinho, eu tinha que me virar sozinho. E essa situação me levou a uma série de situações físicas. O sentimento que eu tinha era como se eu estivesse carregando o mundo nas costas. Eu comecei a ficar doente, ter um monte de problemas físicos. Eu tinha que ir em Belo Horizonte de 15 em 15 dias para colocar aparelho no dente. Eu sei que foi uma transformação para pior que aconteceu na minha vida.
desde então, eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente amargurada, agressiva, e comecei a agarrar nos livros para ver se eu encontrava nesses livros algum conforto. Foi uma época que eu li muito Hermann Hesse, Gibran Khalil e tal, conceitos de Darwin. E quando eu fui me entrando em contato com as teorias evolucionistas de Darwin, eu comecei a chegar à conclusão que esse tal de Deus era uma falácia, isso era uma bobagem, esse tal de Deus, isso não existe, tinha que ter uma explicação para tudo, e o Darwin estava me dando essa explicação mediante a teoria evolucionista. E, a partir daí, eu fui cada vez me distanciando mais dessa imagem, dessa figura que eu idealizava como Deus, e fui ficando cada vez mais confiante em mim mesmo, não é? E, com isso, eu até me dei bem. Eu fui para frente, me formei, fui para medicina, estudar em Belo Horizonte, me formei em medicina, me tornei um médico. Minha preocupação toda era no sentido de ser um bom médico e ganhar dinheiro. Era esse que era o cerne da minha vida, né? Depois eu fui entender que eu ganhar dinheiro significava que era a maneira que eu tinha de sentir-me reconhecido. Então, se eu for rico, se eu tiver poder, as pessoas vão me valorizar, não é? E eu, sendo um médico, um bom médico, a sociedade vai me reconhecer como tal, não é? E eu entrei de cabeça nisso mesmo, e me formei, vim para Divinópolis, casei com a Madalena, tive 3 filhas, mas em toda essa época, desde a criança lá até mesmo depois de formado, sempre existia dentro de mim uma incompletude. Tudo que eu conquistava era às custas de muito sacrifício. Sempre existia uma vozinha lá dentro de mim que falava: você não vai dar conta, você é incompetente, isso não vai ficar bom. Essa vozinha sempre me acompanhou durante uma parte muito grande da minha existência. Bom, eu sei que, à medida que eu fui conquistando, foi também acontecendo dentro de mim um sentimento de escassez, que culminou com uma depressão muito grande. Eu tive uma época nessa depressão que eu sentia que, se eu tivesse um revólver, eu daria um tiro na minha cabeça. Tal a magnitude dela. Mas o que aconteceu é que eu tinha um colega que era neurologista e ele tinha uma escola de autoconhecimento aqui em Divinópolis chamada Projeto Ser. E eu fui procurar por ele para que ele me receitasse um antidepressivo, que eu estava mal demais. E aí, eu conversando com ele, ele virou para mim e falou assim: você não precisa de antidepressivo, não, você precisa de frequentar a escola. Eu saí de lá bravo para danar, porque, afinal de contas, esse cara vem e me fala que eu preciso de escola, eu estou precisando de remédio. E eu fiquei uma semana em casa, cada vez pior. E eu voltei lá na outra semana e fui lá no consultório e falei: escuta aqui, eu não vim aqui para você me indicar a escola, eu vim aqui para você receitar para mim um antidepressivo. Você está ouvindo? Antidepressivo. Então, receita para mim. Ele falou assim: amanhã é o último dia que você tem para frequentar a escola. Venha. Eu sei que eu fui para casa bravo para danar, chateado com ele, mas existiu uma coisa dentro de mim que foi mais forte do que a minha resistência, foi mais forte do que a minha raiva de não ter recebido o remédio. O que foi essa coisa que eu não consegui entender, mas que me fez ir para a escola? No outro dia, eu estava
lá na escola. E eu fiquei dentro dessa escola, saí da depressão sem remédio nenhum, e eu fiquei 1 ano nessa escola. Essa escola era chamada, como eu falei, Projeto Ser. Ela era pautada num contexto que se chama o Quarto Caminho. O Quarto Caminho é uma escola pautada nos ensinamentos de Gurdjieff. Gurdjieff foi um armênio que viveu há muitos anos. Ele e Ouspensky foram pessoas que tiveram um trabalho maravilhoso no sentido de observação de si, de conhecimento de si. E eu fiquei nessa escola durante 1 ano. Foi a primeira vez que eu fui entender e ouvir essa palavra chamada ego. E durante 1 ano eu aprendi um pouco sobre o ego, e chegou no final do ano, que foi o período que tinha acabado o curso, mas o curso continuava para aquelas pessoas que tinham interesse de continuar. E eu simplesmente cheguei, procurei por esse colega de novo, falei para ele: olha, eu estou aqui para te falar que eu concluí o curso, saí da depressão, mas eu quero continuar aqui. Mas se você me perguntar se eu sei muita coisa, a resposta é não, mas eu quero ficar aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: mas você tem a única condição que é pedida para as pessoas ficarem aqui. Eu falei: qual é? Ele falou assim para mim: é a sua entrega, sua vontade. E isso você está demonstrando para mim aqui agora. Você quer ficar aqui, você quer aprender. Então fique. E eu fiquei lá durante 15 anos. Né? Passei a ser instrutor e fui aprendi sobre o Enneagrama, que é o estudo da personalidade humana. Aprendi praticamente tudo sobre o ego. Mas eu falei agora mesmo que eu não sabia por que eu voltei para o outro dia para a escola. Eu fui perceber, depois de um certo tempo, que durante toda a minha vida sempre existiu uma vozinha lá dentro que contrapondo aquela vozinha que falava: você não vai dar conta, você não pode. Existia uma vozinha que ficava assim comigo: vai, faça. Mas então, o que aconteceu? Eu fiquei entre duas situações. De um lado, uma vozinha, e de outro lado, a outra. Sem saber a característica de cada uma, eu fiz a opção de ouvir essa outra vozinha, que ficava: vai e faça. E ela começou a se revelar para mim da seguinte maneira: nessa época que eu ainda estava deprimido, que eu estava começando a entrar na escola, tinha uma prima da Madalena é minha esposa, para quem não conhece, e ela fazia um trabalho de cristais em Belo Horizonte, ela é psicóloga, e eu comecei a frequentar lá, e ela me colocava debaixo de uma pirâmide, e a gente ficava com os olhos fechados dentro dessa pirâmide. Um dia, eu perguntei para ela: escuta aqui, mas você tem um condicionamento físico enorme, você me põe debaixo dessa pirâmide e manda fechar os olhos, e você fica do meu lado quase 1 hora em pé. Ela virou para mim e falou assim: não, eu não fico do seu lado. Eu falei: claro que fica, eu sinto que você está do meu lado, você é toda uma figura de branco, vestida de branco igual você está. Eu falei: não, mas eu não fico, não sou eu. Aquilo para mim foi uma coisa assim muito diferente do que eu era, um cara tremendamente materialista, e talvez tenha sido uma das primeiras vezes que eu tive contato com algo que não era visível, né? E ela me indicou 3 livros na época. Falava: leia esses livros. Eram os livros do Fritjof Capra,
que se chamava O Tal da Física, o Ponto de Mutação e Sabedoria em Comum. Eu me lembro, eu comprei em Belo Horizonte, que quando eu saí da livraria, a Madalena estava dirigindo, eu peguei os 3 livros que eu não sabia de absolutamente nada do que se tratava. Meu corpo tremia como se eu fosse uma gelatina. Eu achei, está parecendo que eu estou começando a ter uma malária aqui dentro de mim, está tudo tremendo. Eu era, como eu estou repetindo, eu era materialista, é o que eu entendi, né? Muito bem. À medida que eu li esses 3 livros, foi a primeira vez que eu entrei em contato com o contexto de holismo, né? Isso foi uma revolução na minha vida, porque eu comecei, foi isso que permitiu que eu começasse a desfazer essa visão materialista da vida, para mim começar a entrar em contato com algo que eu ainda não conhecia, mas que começou também a se revelar para mim no curso. À medida que eu fui me habilitando a ser instrutor no curso, à medida que eu ia para as reuniões e eu me preparava para as reuniões, estudava e tudo, e na hora que eu começava a falar nas reuniões, eu sentia que o que saía da minha boca era totalmente diferente daquilo que eu tinha preparado. Era de uma profundidade muito maior, era de uma beleza, e foi uma das primeiras vezes que eu constatei que tem algo acontecendo dentro de mim que está além de mim mesmo. Está além de mim mesmo. E durante esses 15 anos, eu também entrei em contato com um curso que se chama Harmonização, que é de um professor francês, e que eu comecei a fazer módulos de harmonização. E qual foi minha surpresa na hora que eu comecei a praticar harmonização, que eu ficava do lado de uma pessoa e começava a acontecer fenômenos de cura. E que eu sentia que, obviamente, que isso não era por mim mesmo, mas passava por mim. Eu era um veículo de algo que estava acontecendo. Eu não sabia explicar. O professor ele não entrava muito no contexto teórico daquilo, mas era um convite à prática, à vivência, a experienciar, né? E o curso de harmonização ele foi um marco também na minha vida, que ele me tirou totalmente do materialismo para que eu começasse a me estruturar na espiritualidade, não é? Então, foi ali que eu pude a primeira vez entrar em contato com o ser. Sim, aí sim, eu entrei em contato com o ser não através de leitura do ser, mas através de vivência do ser, não é? Foi ali a primeira vez que eu pude constatar essa maravilha do eu sou, essa vivência, essa coisa dentro de mim, né? E eu tive uma vivência nesse curso, nos primeiros módulos ainda, de processos de cura, de amorosidade que brotava lá dentro, cheiro de rosas que acontecia. É maravilhoso, não é? Bom, então, um belo dia, lá no curso, como eu falei, uns 15 anos que eu estava lá, alguém falou uma palavra, a gente ouve milhares delas todos os dias, que essa palavra se chamava Um Curso em Milagres. Essa palavra veio e me tocou de uma maneira diferente. E aí, lá de dentro de mim, houve também aquela mexida, aí eu brinco e falo assim, aí tem coisa, tá? Aí tem coisa. Mas antes de entrar nesse curso em milagres, eu quero ainda tocar naquela vozinha que eu falei, lá de dentro, né?
Um dos módulos que, na época que eu estava no curso, chama Escola SAT. Eu fiz uma Escola SAT baseado no estudo do Eneagrama, com Cláudio Naranjo e tal. Uma vez eu fui fazer um módulo, eu estava lá, acabou o módulo. Quando acabou, eu estava vindo embora. Era uma cidade a uns 100 quilômetros de Divinópolis, estava sozinho no carro. E as filhas de uma pessoa lá, de um instrutor, elas estavam lá, elas chegaram lá no final do módulo e tal. E quando eu estava saindo de lá, eu sei que veio um pensamento comigo, falou assim, puxa vida, as filhas desse cara são novinhas, vêm para cá, uma estrada movimentada dessa, isso pode acontecer um acidente com elas e tudo. Quando isso veio para mim, aconteceu um solavanco dentro de mim. Esse pensamento acabou imediatamente. E eu vim dirigindo. Quando eu cheguei em casa, a Madalena, eu moro num condomínio, ela tinha fechado a porta, foi trabalhar, não tinha levado a chave, eu fiquei lá aqui fora, eu moro num lugar que eu tenho um quintal grande, tudo, várias flores, e eu sentei lá e eu vi tudo totalmente diferente. As flores brilhavam, tinha um brilho totalmente diferente, as luzes eram diferentes, até hoje eu arrepio. E aquilo, para mim, foi uma coisa que aconteceu que eu me senti um êxtase de existir. E uma outra coisa que aconteceu também mais para frente, eu tinha, na época, uma filha que estudava em Ribeirão Preto, ela estava fazendo medicina. E eu fui visitá-la. E aí eu estava saindo de Divinópolis, e eu, Madalena, eu deixei a minha outra filha, que era um pouco menor que a minha sogra, e eu fui dirigindo. No meio do caminho, eu comecei a ver tudo brilhando. Uma luz amarela que envolvia tudo. Eu me senti completamente integrado em tudo aquilo, e eu comecei a chorar. E eu parei o carro, e a Madalena, o que você está passando mal? Eu falei, não, pelo amor de Deus, das primeiras vezes da minha vida que eu estou passando tão bem. Então, foi uma coisa tão maravilhosa, tão linda, que depois disso passou, eu nunca mais tive isso, mas agora que eu estou começando, através do curso em Amor, a entender o que é isso, o que foi que aconteceu, né, comigo. Muito bem, mas então, voltando ao início do curso em Milagres, lá no próprio projeto, eu comecei a fazer o curso em Milagres lá. Foi no último ano que eu estava lá. E eu concluí o curso em Milagres e, depois de um ano também, esse mesmo sentimento que eu tive acerca de ser instrutor no projeto, também me deu vontade de ser instrutor do curso em Milagres. Professor de Deus. Professor de Deus. Exato. E aí, eu comecei, fiz 2 grupos aqui, um grupo que era aqui do condomínio e um outro grupo que começamos lá na cidade, que é exatamente esse grupo que a gente tem, né? Que já foram, que pessoas que já passaram por lá, já tem mais de 70 pessoas que já chegaram, já saíram, tudo. E aí comecei, passamos a ser facilitadores, que eu poderia dizer. No início foi uma coisa muito interessante, porque uma vez eu estava numa reunião aqui no condomínio e chegou para mim, esse negócio chegou para mim, é muito interessante, porque lá no curso eu falava isso muito. Está chegando uma coisa aqui agora. E era uma coisa tão bonita também. E o pessoal, não, mas que beleza. Eu falei, pois é, mas não sou eu, está chegando através de mim, mas não sou eu. Não fica achando que eu tenho
Eu, por mim mesmo, não. Eu faço parte disso, né? Mas aí me chegou uma coisa de que o Espírito Santo era o GPS, nesse encontro, dos primeiros aqui. E no outro dia, a gente teve um encontro com um desembargador do Rio de Janeiro, ele vinha de Vinópolis de vez em quando, fazer encontros aqui. E ele fez um encontro num sítio, e qual a minha surpresa, que na hora que ele começou a falar, ele falou em GPS. Eu falei, não, peraí, ou é coincidência, ou a fonte que me instruiu sobre o GPS ontem é a mesma fonte que está instruindo a ele nesse momento, né? E foi uma das primeiras vezes que eu pude constatar essa sincronicidade, né? Que é inerente na época, ao Espírito Santo, né? Então, aí o curso em Milagres, desde então, entrou na minha vida com uma força muito grande, e eu fiquei aí com o curso em Milagres durante, acho que 12 ou 13 anos, né? Estudando e vivenciando e estando do lado das pessoas. E então é isso. Excelente aí esse seu compartilhar de experiências, né? Porque uma jornada espiritual, a gente pensa que foi estudo, foi busca espiritual, mas como você nos relatou, você estava pronto e a sua vontade estava sendo receptivo ao que as pessoas estavam compartilhando com você. E que bom que os bons amigos lideram, né? A direção e você conseguiu ir junto, né? Então, isso é o que chama atenção, né? Nossos relacionamentos, né? Quantos relacionamentos nos chamam e nos colocam mais próximos de nós mesmos, né? Sim, mas agora eu gostaria de saber como você soube da existência de um curso de amor e como você encontrou um curso de amor. Eu encontrei o curso de amor através de uma fada madrinha chamada Ana Maria Fernandes. Diga isso. Alguém contou isso para você? Você ouviu de algum amigo? Não, isso aí vem do meu coração mesmo. Eu estava no encontro, eu estava participando de um encontrão mesmo do curso em Milagres, eles me chamaram para participar, e eu estava participando, e logo depois eu recebi não sei se foi o WhatsApp, não me lembro mais, da Ana, me convidando, né? Esse convite da Ana foi mais do que um convite, né? Ela foi eu rotulo isso como uma luz que foi me colocado para mim em disponibilidade. E eu agreguei a essa luz, né? E a Ana me mandou a apostila com os 24 primeiros capítulos, e eu não esqueço disso de maneira alguma. Eu lembro que eu comecei a ler as primeiras páginas da apostila e eu comecei a chorar. Chorar de uma alegria, mas uma alegria incontida. É como se eu tivesse sedento de sede, mas e quando eu abri aquela apostila com aquelas palavras aquelas palavras foram derramando em cima de mim, e eu fui me sentindo uma paz e uma sincronia, uma umidade. Depois eu fui entender o que é umidade, mas na época eu não entendia, mas eu sentia uma ligação entre quem tinha escrito para o que eu estava recebendo, né? E depois, com poucas palavras com poucas páginas mais para frente,
eu fui constatando do Cristo. Então, o curso em amor, para mim, a introdução, o prefácio, tudo, eu fui vendo, sentindo claramente que aquilo é uma carta de amor. Uma carta de amor do Cristo mesmo, para nós. E, para mim, aquilo veio, caiu assim, ó, me deu um banho de amor. E ele veio culminar, isso hoje, para mim, fica muito claro. O curso em amor veio, é como se eu tivesse preparado o meu jardim, sabe? Feito adubado, passado arado, adubado, semeado, e eu estava esperando a chuva, e a chuva de bênçãos, né? O curso em amor é uma chuva de bênçãos num terreno que está preparado para aquilo, Que né? maravilha lhe ouvir, Rocine. Eu não sabia que o meu convite poderia ter sido o primeiro contato seu com um curso de amor. E eu sempre senti que o seu coração estava pronto, porque você tem esse outro jeito que o Curso em Milagres quis nos dar, que é estarmos em completa entrega com o Cristo, confiante, não é? De que nós somos além de toda essa aparência física e ainda Sim, assim somos uma totalidade. E o curso de amor veio realmente para nos dar essa aceitação de nós mesmos, né? De saber que ele sim, foi escrito para cada um. Ele diz coisas para o nosso coração. E sim, é maravilhoso poder entrarmos em comunhão quando a gente sente o mesmo. Né? certamente. E você acredita que o curso de amor trouxe mudanças para a sua vida? Totalmente. Eu te diria que hoje o curso em amor, para mim, primeiro, eu não. Eu poderia colocar um curso em amor e colocar embaixo assim, Rossini. Não tem jeito, isso sou eu, entendeu? O curso em amor sou eu, não tem dúvida. Tanto que, olha aqui, ó, o que eu escrevi logo no início, né, depois que eu já tinha quase que lido o livro pela primeira vez, este livro é o maior tesouro que um ser humano é capaz de receber. Ele é uma carta de amor que o Cristo nos envia, mas, para surpresa nossa, no final percebemos que ele e nós somos um. E, portanto, este livro é tudo que eu sou, em verdade. Gratidão eterna ao irmão e mestre. Então, é Belíssimo, isso, belíssimo. entendeu? Então, Já é uma experiência, né? Você já sim, sabe, né? Não tem sim, mais sim, nada para experimentar desde quando você já está nesse lugar, né? certamente. E o que eu estou notando é o seguinte, né? Eu já li o livro duas vezes. É diferente. A primeira vez é a leitura da carta de amor. A segunda vez é você ser o amor. Muito lindo, muito lindo, É, muito lindo. Agradeço muito, porque vale para todos nós. Nós estamos nesse despertar em sim, conjunto, em conjunto. E eu agora quero sim. saber, você lembra de uma passagem no livro que tocou seu coração, que impactou, que você gostaria de compartilhar com os nossos leitores? Sim. Eu gostaria de compartilhar o livro todo, né? mas, mas como é uma parte, eu gostaria de compartilhar sobre está no quarto capítulo, quarto tratado, capítulo 5. Como eu falei agora mesmo, eu lido muito com harmonização e aqui ele fala sobre a energia da criação e o corpo de Cristo. Tudo o que significa ser um filho de Deus é que representas a continuidade da criação.
e que a tua realização está na aceitação de tua verdadeira herança. E ele continua no parágrafo 2. És uma canção de Deus. Tu és a harmonia de Deus, a expressão de Deus, a melodia de Deus. Tu e tudo que existe contigo formais a orquestra e o coro da criação. Poderias pensar em teu tempo aqui como se fosses um músico aprendiz. Deves aprender ou reaprender aquilo de que te esqueceste, para que possas unir-te novamente ao coro, para que possas estar novamente em harmonia com a criação. E mais para frente ainda, ele continua. A consciência dessa única fonte de energia, que é a nossa fonte criadora, e, portanto, dessa energia única que existe em tudo e cria a vida em tudo, é a consciência crística. É também aquilo a que temos nos referidos como o coração, como o centro de teu ser. O que seria o centro de teu ser, senão a fonte de teu ser? Para que teu corpo pudesse viver, essa energia única teve que entrar em tua forma e existir onde pensas estar. Esta é a energia do amor, a energia da criação, a fonte conhecida como Deus. E concluindo, como estás obviamente vivo, essa energia existe em ti, assim como existe em tudo aquilo que vive. É uma energia única e infinitamente capaz de materializar-se em uma variedade inesgotável de formas. É, portanto, uma energia infinitamente capaz de desmaterializar-se e voltar a materializar-se em uma variedade inesgotável de formas. No entanto, a forma não a contém, e não é necessária sua existência ou expressão. Como a forma poderias conter a Deus, como a forma poderia conter a energia da criação? Por que eu escolhi isso? Porque na harmonização, no momento que eu me coloco disponível para que a energia, para que a criação passe através de mim e se estenda ao meu irmão ou minha irmã, neste momento, eu estou completamente entregue a isso tudo. Tá? E com isso, eu posso constatar, usando as palavras do apóstolo Paulo, se não me engano é ele ou João, não me lembro, um deles. Por mim mesmo, nada sou, mas eu e o Pai, sendo um, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é isso. Perfeito, perfeito, Rossini. Que maravilha nós podermos estar nessa sintonia para sentir a harmonia que nós sonhamos, não é? Porque a harmonia acontecendo naturalmente é estendendo, todos estendem a sua natureza, que é o amor. Então, naturalmente, tudo pode mudar na vida das pessoas, dos nossos irmãos que ainda não conhecem, né? Ainda não sabem que é possível.
E eu queria agora lhe perguntar, o que você diria para os leitores que estão encontrando agora um curso de amor? Qual a sugestão que você daria para eles? A sugestão é o seguinte: se você já entrou em contato com o curso em amor, você pode ter certeza. Eu brinco muito com o grupo aqui, que eu falo assim: eu já jurei por Deus e blasfemei muitas vezes. Hoje, eu juro por Deus sem blasfemar, porque eu confio plenamente nele. Então, eu lhe digo: confie, você já está com o que você precisa, já está diante de você. Não procure mais. Isso aí, o livro Curso em Milagres já dizia isso. A gente tem essa tendência a ficar sempre procurando, 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 porque nós acostumamos desde o início da nossa existência de que se eu preciso, se eu quero ter algo, eu tenho que procurar isso lá fora, para que isso possa ser meu. E o curso está ensinando que nós não precisamos procurar nada. Nós somos convidados a nos entregar, a aceitar, nos colocar disponíveis. E o curso em amor, ele nada mais é do que isso. Ele está nos ensinando a estarmos disponíveis à verdade, à luz, ao amor. Só isso. Então, siga em frente. Se você já está com esse livro na tua frente, ou se você está ouvindo esse bate-papo aqui, é porque tem uma chamazinha lá dentro de você que está ávida por brilhar cada vez mais, tá? Então, não procure mais, siga, porque a verdade está diante de ti, ok? Gratidão, gratidão, Rossini. Você não imagina o quantos leitores vão estar bebendo dessa fonte e se deliciando, porque não é nada, é tão simples, é como você disse, Sim, né? Você sim, preparou para encontrar o seu jardim. E quantos podem estar prontos e que nós sim, precisamos apenas estar diante de uma oportunidade para dizer exatamente isso que você disse, não é? Pode sim, receber, porque o chamado é para sentir no seu coração a nossa verdadeira natureza, que é ser amor. sim, sim. Eu agradeço a todos os leitores de um curso de amor que puderem estar em contato com esse momento em que nós estamos aqui, para mais esse momento importante de relacionamento, porque no curso de amor a gente aprende a sentir a união, e a união dos irmãos é a base dos relacionamentos. E como Rossini escolheu essa passagem sobre a harmonia, a vida é completamente nova a cada dia. E se nós estamos em harmonia, se nós estamos em união e relacionamento, nós podemos dizer que o céu está na terra. Então, eu aguardo que todos vocês possam ter a oportunidade de receber o que nós já recebemos, a certeza do amor em cada um de nós. Sim, Muito obrigada, exatamente. Rossini, gratidão. E Ô, sobre Ana, os grupos, sim, diga, ah, Rossini. você está falando em gratidão, e eu quero publicamente externar a minha a você. Você, quando eu falo que você foi a minha fada madrinha, você sim, você foi. Você hoje eu guardo você no meu coração com um zelo muito grande, porque foi através de você mesmo que eu cheguei aqui, tá bom?
Tá bom, querido. E eu quero também relembrar você, para você falar um pouquinho dos grupos que você tem esse contato com as pessoas e que recebe pessoas nos seus grupos e que o link está no nosso Tá, canal, no nosso sim, site, não é? sim. Dizendo melhor. Nós temos uma reunião na segunda-feira, continuamos fazendo online, todas as segundas e quintas-feiras, não é? E, para alegria minha, dois grupos também já foram formados esses dias aqui. Uma é com o Alexandre e a Eliane, eles formaram um grupo, e essa semana agora a Eliane me comunicou que também ela está começando um grupo agora, ela com a Soraya. Então, a coisa tá assim, Se eu expandindo. fico, eu fico extremamente feliz com isso, muito Eu, grato. eu também me parabenizo por você e ter colocado, né, Divinópolis como a cidade onde o presencial aconteceu primeiro, com o encontro que recebeu o Rodrigo e a Budi, que foi um encontro belíssimo, né, em que nós víamos a paz, a harmonia, o amor no ar. Então, vamos ter a oportunidade de vivermos momentos presenciais para desfrutar, né, Sim, desse, exatamente. desse coração generoso que você tem. Obrigado. Podermos nos Amém. reencontrar muitas vezes, tá Sim, bom? claro, certamente. Afinal de contas, Divinópolis é a cidade do divino. E é mesmo. Então, nada E é melhor, não mesmo. é, do que a gente Tá. celebrar com união, tá Sim, bom? sim, certamente. Então, querido, ficamos por aqui, viu? E o Obrigado, nosso amém. site é www.uncursodeamor.org. Uhum. Gratidão a todos. Amém. Tudo bom para vocês todos. Fiquem em paz.